Dicas Ayurvédicas com Eline Ciprim. E nós estamos ainda falando da cannabis, na parte 3, e estamos falando dela ayurvedicamente. Então, para o cultivo da cannabis, o solo deve estar livre de pedras, cascalhos e areias. Ele deve ser preto, macio e misturado com cinzas e esterco de vaca. A carne fresca de cobra deve ser utilizada para adubo antes de semear. Olha que doido, né, gente? As sementes são conservadas dentro da boca de uma cobra e aquelas que forem gordurosas e pesadas são selecionadas para a semeadura em um dia auspicioso de uma quinzena luminosa, Shukla Paksa, no mês de Sravana, primeiro mês de estação chuvosa. A pessoa que realizou rituais religiosos como Nyasa e a cama deve semeá-la voltado para a direção norte ou leste e meditar sobre os pés do seu preceptor. Depois, água com leite deve ser borrifada sobre as sementes. Após a germinação, deve-se aspergir água misturada com ghee. Quando as folhas tenras aparecem, devem ser borrifadas com água do mar. Quando os ramos surgem, a extremidade da planta deve ser cortada e um buraco deve ser feito. Neste orifício deve ser despejada uma grama de mercúrio e a abertura deve ser fechada com enxofre. Quando surgem as flores e frutos, a planta deve ser respingada com água misturada com álcool e carne. Borrifa-se a planta com leite durante uma quinzena. Depois disso, outra planta chamada Jatamansi, que é Nardostachys jatamansi, deve ser atada a um ramo de cannabis e dela ser respingada com água e mel. Nos dias seguintes, esta planta deve ser respingada com água misturada ao álcool. Depois disso, 4 rituais diferentes devem ser realizados. Lembrando que a gente está falando disso ayurvedicamente, e o legal é que eu já contei aqui a história da cannabis, como mitologicamente falando, e agora a gente vai falar daqui ainda continuar um pouquinho do cultivo, mas lembrando que é um cultivo que a gente está falando de uma coisa muito endeusada. Então, 1 é o Stapana, 2 é o Sevana, 3 tanto bandana, que é amarrando a árvore com fibras, e o 3 é a lavana, que é o corte. A amarração deve ser feita por uma pessoa que tenha se banhado, olha só, vestido roupas limpas, com perfumes e flores e que tenha realizado oferendas de álcool e carne a Bhairava. O mais incrível é que a Ayurveda, quase toda ela, é mais como se diz, vegetariana. E aqui ela fala da questão da carne muitas vezes. Fios de coloração vermelha, amarela, preta e branca devem ser utilizados para amarrar. O Agora mantra deve ser recitado por 7 dias. No 5º dia da quinzena luminosa, deve-se meditar sobre a cannabis e ela deve ser visualizada como uma divindade. Quando as sementes tornam-se gordurosas, a planta deve ser cortada juntamente com as folhas enquanto se recita o mantra acima. Isso me lembrou muito os rituais também celtas que eles faziam. Tinha até o dia certo, a forma de cortar, a faca certa, que deveria ser de ouro. É muito legal, né? A gente conhecer esses rituais todos, que as plantas, elas são praticamente divindades mesmo. O processamento. A planta é deixada secar sob o sol moderado em um recipiente recentemente adquirido sobre um local limpo. As folhas devem ser transformadas em um pó fino e conservado entre 2 pratos quentes sucessivamente 7 vezes. 1 litro de leite de vaca deve ser misturado a 1 kg de açúcar e fervido. A esse xarope deve ser adicionado 400 mg de cannabis em pó de 50 mg de cada uma das 8 plantas medicinais e misturados cuidadosamente. Depois de frio, devem ser adicionados 500 mg de mel e a mesma quantidade de ghee e misturados. Esta preparação deve ser conservada dentro de uma pilha de grãos durante 1 mês. Todos os dias devem ser recitados mantras. Então, se você achou que era fácil, que seria fácil você usar essa planta dessa forma ayurvédica, acho que você já está mudando de ideia. Na próxima, nós entraremos na questão de administração da terapia e as discussões. Claro que abanjando de uma outra forma ainda. Eu vou falar aqui ainda da administração, amanhã eu vou falar só da discussão. Depois de 1 mês, o medicamento deve ser removido da pilha de grãos e deve ser ingerido pelo indivíduo na dosagem de 5 mg. Enquanto esse procedimento é feito, a pessoa deve residir em uma casa hermética, observar o celibato e ingerir apenas leite e arroz. Continua-se por 3 anos e com isso afirma-se que o homem vive 300 anos livre de quaisquer doenças
e sinais de envelhecimento. No Adhan Kanda estão descritas também outras 50 preparações diferentes de cannabis para o propósito do rejuvenescimento, efeito afrodisíaco e para a cura de diversas doenças. E aqui ele não está falando 300 anos viver como uma pessoa velha, mas sim uma pessoa super top. Então, é isso, gente. Se você gostou, né, fica por aqui.